Apresentação da tese de doutorado em enfermagem intitulada Memória Social de Enfermeiros acerca do cuidado de enfermagem no contexto do HIV/AIDS, enfrentamentos, afetos e construções representacionais. A pesquisa, de autoria de Margarida Maria Rocha Bernardes, teve como orientador o professor doutor Antônio Marcos Tozoli Gomes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e como co-orientador o professor doutor Fernando Porto, da Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, Unirio. Considerações iniciais. O estudo tem como objeto investigado o cuidado de enfermagem, suas memórias e representações sociais para enfermeiros hospitalares inseridos nas unidades de referências para as pessoas que viviam com HIV/AIDS no Rio de Janeiro no decorrer de 1980 a 1991. Para operacionalizá-lo, foram traçados os seguintes objetivos específicos: identificar a memória social do cuidado de enfermagem implementado pelos enfermeiros aos acometidos pelo HIV/AIDS no município do Rio de Janeiro. Descrever as práticas de cuidado pelos enfermeiros no contexto do recorte temporal adotado no estudo. Descrever o processo de enfrentamento da epidemia da AIDS pelos enfermeiros, tanto no contexto do cuidado de enfermagem no espaço hospitalar, quanto nas relações sociais estabelecidas. E analisar as memórias e representações sociais de enfermeiros acerca do cuidado de enfermagem prestado às pessoas com HIV/AIDS em situação de hospitalização na primeira década da epidemia. Hipótese analítica. A memória social dos enfermeiros a respeito do cuidado de enfermagem prestado às pessoas com HIV/AIDS no recorte temporal de 1980 a 1991 mostra-se perpassada pelo desconhecimento da síndrome e por representações sociais construídas a partir do próprio processo de cuidar, da mídia em geral e das proposições técnicas e científicas da época. Dessa forma, o cuidado em seu processo de implementação sofreu forte influência do medo da contaminação no contexto das atividades de trabalho, da possibilidade de risco iminente de morte como fruto das ações de cuidado e do estresse e cansaço decorrentes da complexidade do volume de trabalho realizado cotidianamente. A década de 1980 foi um marco na trajetória do processo saúde e doença para a população brasileira. Encerrou-se o ciclo do regime militar e floresceu a redemocratização. Aconteceram as primeiras eleições diretas em 1988, a elaboração da Carta Magna e a volta ao regime democrático com o término do controle estatal sobre a produção cultural no Brasil. Nesse contexto político foi descoberta, no país e no mundo, a síndrome causada pelo HIV, ainda hoje um problema de saúde pública mundial. Dentre as inúmeras patologias infecciosas, a AIDS se destaca por sua dimensão, com casos notificados que refletem mudanças qualitativas do perfil epidemiológico, bem como pelos agravos causados à população. No início da década de 1980, o surgimento da síndrome no Brasil foi apontado como problema de saúde desconhecido até então, referência na saúde brasileira, fenômeno global, diligente e instável. O estudo tem como recorte temporal a primeira e a segunda fases da epidemia da AIDS. Na primeira, de 1980 a 1986, surgiram casos em São Paulo, Rio de Janeiro e em metrópoles das regiões Sudeste e Sul do Brasil, majoritariamente pela transmissão no grupo homo-bissexual, formado por indivíduos do sexo masculino e com escolaridade elevada. Já a segunda, entre 1987 e 1991, foi demarcada pela transmissão sanguínea entre receptores de sangue e hemoderivados, pelo aumento de números de casos de usuários de drogas injetáveis e pelo aparecimento entre os heterossexuais. Nessa fase, teve início o processo de pauperização de pessoas vivendo com HIV e de interiorização da epidemia. O recorte entre 1980 e 1991 é justificado por se tratar do momento da descoberta do HIV/AIDS. Nele foram relacionados os primeiros parâmetros sobre a abrangência da pandemia, não se restringindo apenas a determinadas etnias, espaços geográficos e orientação sexual. Os estereótipos ruíram, levando a sociedade a se conscientizar de que qualquer pessoa pode ser contaminada, independente de credo, raça, nacionalidade e tendência sexual. A AIDS, a ocasião desconhecida, recebeu a denominação de doença dos 5H.
homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos, usuários de drogas injetáveis e hookers, profissionais do sexo. Os integrantes dos 5H foram enquadrados na definição de grupo de risco, que não é mais utilizada no contexto da epidemia por ter seu conceito ligado, desde o seu início, à discriminação e à estigmatização. O termo foi substituído por comportamento de risco, dizendo respeito aos hábitos, atitudes e ou situações associadas à presença de patologias. Na vulnerabilidade, outros fatores se agregaram, representando uma ameaça à integridade física, moral, psíquica, espiritual, social e ou afetiva dos sujeitos. Na representação social da síndrome, com suas interconexões no cuidado de enfermagem, a infecção pelo HIV era associada a sangue, práticas sexuais desviantes e morte. Os soropositivos para o HIV eram tidos como responsáveis pela infecção, culpados ou vítimas de acordo com a forma de contaminação que tiveram. Os enfermeiros que promoveram o cuidado direto e criaram métodos nas relações com os acometidos pelo HIV construíram relações e práticas realizadas antes do conhecimento científico da patologia. A memória social deixou ver que os profissionais e as práticas desenvolvidas sofreram influências de construções simbólicas que emergiram no início da epidemia. No final de 1980, a síndrome já se apresentava como pandemia mundial, atingindo duramente países pobres em desenvolvimento, caracterizados pela desigualdade social. No Brasil, as primeiras organizações sociais criadas, compostas por homossexuais masculinos que galgaram elevado nível socioeconômico, se fortaleceram para o enfrentamento e ganho de esclarecimentos sobre a AIDS, passando a buscar outro sentido para seus direitos. Em 1988, a Organização Mundial de Saúde instituiu o 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em 1992, o laço vermelho difundiu-se como símbolo internacional de conscientização relacionado à síndrome. Este estudo se justifica pelos dados diretos e objetivos da epidemiologia quanto aos acometidos no Brasil. A linha de pensamento geral dos estudos produzidos pelo grupo de pesquisa, no qual este trabalho se encontra inserido, abrange articulações na rede de pesquisa sobre o HIV/AIDS, fomentando discussões que vão além das relações estabelecidas nas práticas do cuidado em saúde. Referencial teórico. Este capítulo contém itens para o desenvolvimento da temática embasados na abordagem processual da AIDS, por meio da teoria da representação social, tendo como aporte a memória social da teoria. Trazer a teoria para o contexto da AIDS significa criar formas de explicá-la e pensá-la como objeto social, nos possibilitando entender como os grupos sociais vislumbram fenômenos específicos. Segundo o Moscovici, a finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não familiar, e ao se tornar individual e familiar, é transformado e transforma. Para Jodelet, a teoria corresponde a teorias espontâneas, formuladas coletivamente por grupos sociais que reconstroem a realidade em palavras e imagens. De acordo com Jodelet, os brasileiros Arruda e Sá, entre 1988 e 1997, desenvolveram estudos na área que alavancaram sua divulgação. Para Celso Sá, uma representação social é sempre de alguém, o sujeito, e de alguma coisa, o objeto. Memória social na teoria de representação social. Na pesquisa da memória, a figura da psicologia social verifica o que, como e o quanto precisa ser preservado daquilo que emergiu do passado e se encontra na lembrança da população contemporânea. As representações sociais permitem um enquadramento dos objetos, pessoas ou acontecimentos em uma determinada forma. Compartilhada por um grupo de pessoas, influencia seus pensamentos, colocando-se como marca e elo com as ideias do passado reativadas e atualizadas no tempo presente das interações cotidianas. A memória social, em uma perspectiva psicossocial, tem diferentes vertentes. Representa o caráter construtivo e não reprodutivo das experiências passadas. São as pessoas que se lembram e se esquecem, embora o que se lembrem ou esqueçam seja determinado pela sociedade, cultura e linguagem. A construção dessa memória depende da interação e da comunicação grupal e social, midiático-institucional, entre outros, estando as lembranças e pensamentos associados em suas diferentes instâncias, tendo a motivação, o afeto e o sentimento papel importante na sua construção.
Para possibilitar o seu uso, criamos a representação imagética das 7 instâncias da memória social. Para Celso Sá, a memória social, enquanto termo guarda-chuva, engloba 1. As memórias pessoais que envolvem o passado da própria pessoa que se recorda. 2. As memórias comuns são representadas pela soma das lembranças de muitas pessoas sobre eventos que tenham testemunhado. E 3. As memórias coletivas trazem o conhecimento do significado de acontecimentos passados repartidos por um grupo social específico. A esses tipos foram incorporadas 3 outras instâncias de memórias. As 4. Históricas documentais. 5. Históricas orais. 6. As públicas envolvendo a exploração do passado nas discussões políticas contemporâneas que caracterizam a esfera pública. E 7. As práticas que englobam as experiências passadas não escritas em documentos ou em práticas narrativas, estando incorporadas às próprias pessoas, manifestando-se nas disciplinas corporais, nas performances ou nos rituais. Para Celso Sá, as categorias da memória social não são mutuamente excludentes e algumas delas podem se transformar em outras, além do que o sistema não é exaustivo, podendo incorporar ainda outras memórias. As instâncias da memória social formam um retrato mental, consciente ou não, do passado relacionado, imbricando história, memória e escrita de si. O HIV/AIDS e o processo de cuidar implementado por enfermeiros. A prática de enfermagem exigiu um grau diferenciado de execução, se adaptando à AIDS por sua transmissibilidade e altas taxas de morbimortalidade. O processo utilizado pelos enfermeiros no cuidado prestado às pessoas com HIV tinha ligação direta com as representações sociais manifestadas por esses sujeitos. Os enfermeiros atuavam como sujeitos sociais e técnicos da saúde. Seu pensamento psicossocial sobre o cuidado e as pessoas com HIV/AIDS era condicionante às suas práticas profissionais. Esse grupo teve, e ainda hoje apresenta, relevância no processo de cuidado e no desenvolvimento de estudos psicossociais pautados nas dinâmicas representacionais e práticas sociais desenvolvidas no campo da síndrome. Sua atuação não se limitou ao cuidado. Abrangeu a conscientização dos que convivem com os soropositivos para o HIV, trazendo conceitos e meios de prevenção para o diálogo conjunto. O estudo analisou o binômio cuidadores-seres cuidados sob a luz da teoria da representação social em sua interseção com a memória social. A dimensão da complexidade do cuidado das pessoas que vivem com HIV/AIDS está presente na trajetória dos enfermeiros, associada à sua prática em enfermagem, que na década de 1980 no Brasil desenhou o perfil de uma profissão politizada. A classe angariou vitórias nesse processo de lutas em âmbito nacional e internacional, marcado pela expansão da profissão. Iniciou-se a implementação da prescrição de enfermagem e a posição dos enfermeiros passou a ser balizada pelos membros das outras equipes de saúde. Foi nesse ambiente pontuado por modificações no perfil dos enfermeiros que se desenvolveu o processo de cuidado aos clientes acometidos pela AIDS. Exigiu estudo, trabalho e disposição para o enfrentamento da síndrome. A preocupação instalada com o cuidado direcionado aos clientes com HIV fomentou debates com visibilidade na mídia. O jornal O Globo publicou matéria como enfermeiro-chefe do setor 5F do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Josimar Santos Barbosa, declarando que os clientes submetidos às medidas de precauções universais não deveriam ficar isoladas do mundo, para que suas angústias em relação à síndrome não aumentassem. Os profissionais de saúde que atuavam junto às pessoas com HIV sofreram discriminação e preconceito. Ouviam gracejos da sociedade e de outros profissionais de saúde que não cuidavam de clientes com AIDS. Percurso metodológico. Apresentação do tipo de estudo. O caminho metodológico a nortear esta investigação no alcance dos seus objetivos se insere no campo psicossocial da memória. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de campo, com abordagem qualitativa. Cenário do estudo. Composto por 5 campos, este estudo engloba unidades hospitalares sediadas na cidade do Rio de Janeiro, consideradas na década de 1980 instituições de referência para receber os adoecidos. Participantes do estudo. 30 pessoas participaram do estudo.
Como critério de seleção e inclusão dos entrevistados, tomou-se como base a condição de serem enfermeiros hospitalares, terem prestado cuidado de enfermagem aos acometidos pelo HIV/AIDS, internados nos hospitais descritos no cenário do estudo durante o período temporal. Aspectos éticos da pesquisa. Foram respeitados os procedimentos éticos legais estabelecidos pela Resolução nº 196/96 do Ministério da Saúde. Elaboramos os termos de consentimento livre e esclarecido e de doação de depoimento utilizados para a autorização da gravação e filmagem dos depoentes durante a entrevista. Coleta de dados. Utilizada a técnica metodológica da bola de neve ou snowball, que consiste em fazer contato com um dos participantes da pesquisa, considerado indivíduo semente. Este, por sua vez, apresenta um outro e assim sucessivamente. Para conduzir a memória social do grupo de enfermeiros, foi construído um roteiro e feita a entrevista semi-estruturada individual em profundidade, levando-se em consideração que essa modalidade parte de certos questionamentos básicos, sendo um deles o de dar liberdade ao entrevistado para desenvolver seu raciocínio na busca de lembranças sobre o tema. Foram escolhidos aleatoriamente na imprensa indutores imagéticos constituídos por 12 facsímiles, pré-selecionados para potencializar a evocação de suas lembranças. Facsímile deriva do latim e significa fazer algo semelhante, no sentido de uma cópia exata do documento impresso. Como primeira aproximação ao objeto do estudo, foi realizada uma entrevista tentativa com a depoente 1. Documentos indutores de memória apresentados aos participantes. O psicólogo Bartlett foi um estudioso da memória social. Em 1932, realizou estudos utilizando como indutor imagético a fotografia, entre outros elementos. Mostrando às pessoas fotos em intervalos diversos, solicitava que descrevessem o que viram e, desde a primeira recapitulação, revelava-se o papel dos hábitos e das interpretações sociais. Seus estudos comprovaram que, com o passar do tempo, a alteração da memória tornava-se maior, evidenciada não pelo esquecimento, e sim por uma reestruturação do sentido, acontecendo com a memória social a organização em volta do elemento significativo, retratado a partir dos pormenores apresentados. Outras mensagens podem ser identificadas nas fotos que transmitem a verbalização das imagens em codificações psicossociais e biossociais. Com o conhecimento dos estudos de Bartlett e parafraseando suas ideias, empregamos as facsímiles como indutores imagéticos. Eles foram encontrados e selecionados na mídia impressa para captar a atenção do grupo social, trazendo, por meio de seus discursos, as representações sociais. A seleção e leitura dos facsímiles foram calcadas no objeto de estudo e utilizados como documentos para pesquisa. Análise de dados. A análise de dados engloba a análise dos facsímiles e do conteúdo temático categorial pela triangulação dos dados e análise teórica. Nesta etapa, foi realizado um movimento incessante entre o concreto e o abstrato, revelando as especificidades da memória social nas informações coletadas. Para a busca das informações no texto fotográfico, foi utilizado um instrumento validado e aplicado na tese de doutorado e pós-doutorado do Dr. Fernando Porto, denominado Matriz da Análise Imagética. Análise de conteúdo temático categorial. Para análise do conteúdo das entrevistas, seguimos etapas preconizadas por Bardin. Oliveira sistematizou Bardin, incorporando as unidades de registro à exploração do material oriundo da transformação e agregação dos dados brutos. Foram encontradas 7 categorias de análise, desmembradas em 13 subcategorias resultantes do agrupamento de unidades de registro, de acordo com as características comuns dos conteúdos emergentes. Na sequência, iniciou-se a etapa de tratamento dos resultados, compreendendo a inferência e a sua interpretação, colocando em evidência as informações vindas da análise. Caracterização dos participantes do estudo. A maioria dos participantes é do sexo feminino, característica comum na enfermagem. A faixa etária mais expressiva é de 51 a 60 anos de idade, a maioria casados, em média com 2 a 3 filhos. 100% dos participantes estão em final de carreira, desempenhando suas atividades profissionais há no mínimo 27 anos, fato importante que reflete experiência consolidada, além de maturidade profissional que lhes dá segurança no cuidado desenvolvido junto aos clientes em suas atividades laborais. Os 30 enfermeiros se tornaram artífices da memória social do cuidado.
Apresentação e discussão dos resultados. O resultado final contabilizou 1.798 unidades de registro, distribuídas em 53 unidades de significação, sendo pautados na memória social dos enfermeiros, ancorados em autores da teoria da representação social, dentre outros. O quadro demonstra a estrutura organizativa dos dados empíricos de acordo com a representação dos depoentes. Foram evidenciadas as relações que os enfermeiros estabeleceram com os clientes hospitalizados que viviam com o HIV, bem como a organização da memória social desses participantes em torno do objeto de estudo. As descrições das 7 categorias foram dispostas em ordem cronológica e apresentadas sem preocupação com o resultado quantitativo expresso, mas com a intencionalidade de facilitar didaticamente a descrição e análise de dados, em consonância com a proposta da teoria da representação social para tal estrutura, no que tange ao domínio da memória social revisto por Celso Sá. Categoria 1. O processo do cuidado de enfermagem, do enfrentamento, da capacitação e do desenvolvimento. Nesta categoria, brotaram as memórias do início da contaminação pelo HIV, acompanhadas das dúvidas e inquietações dos primeiros casos vistos, quando pouco ou nenhum conhecimento se tinha sobre a síndrome, havendo a busca de orientações para o ato de cuidar. Subcategoria 1. Desconhecimento, enfrentamento e capacitação de forma empírica, acessando novas formas de cuidar. No cotidiano de suas práticas profissionais, os participantes relatam suas impressões, afirmando que a chegada dos clientes sem diagnóstico era um fato. Os enfermeiros, mesmo não tendo literatura disponível para acessar e procurar aprofundar o conhecimento sobre a patologia, precisavam atuar. A contaminação profissional divulgada pela mídia gerou visibilidade de contágio no trabalho. Os enfermeiros, sem informações precisas e seguras sobre aquele agente etiológico novo, sabiam da possibilidade de transmissibilidade. Quando o depoente visualizou a imagem de um profissional de saúde paramentado com máscara específica, utilizada para o trabalho com clientes HIV, definiu como se paramentavam e como se sentiam. O enfrentamento inicial da AIDS causou polêmica. Naquele momento, pouco se sabia sobre o assunto. Houve uma manifestação brutal que assustava, preocupava e deixava as pessoas receosas. As primeiras lembranças vindas da memória social de um participante evidenciaram o fator polêmica, pois faltava a prática e a destreza manual. A transmissão poderia vir de várias nascentes, e era um problema a especificidade de trabalho com proximidade física entre enfermeiros e clientes com HIV. As enfermarias de AIDS receberam um endereço físico registrado na memória social dos participantes, como se, segregada a esse local, a AIDS pudesse ser contida e ficasse restrita. A indignação se fez presente na entrevista, mesmo depois de anos do fato relatado. A memória pessoal trouxe para a atualidade o seu desconforto frente à curiosidade e a reação de proteção que teve em favor dos clientes. Neste caso concreto, lidar com a curiosidade fora de dimensão fez com que atrelassem o zelar pela privacidade das pessoas acometidas pelo HIV às suas atividades cotidianas. Os trechos dos discursos trazem a memória social e a representação à época. A doideira acaba sendo um termo familiar e pertinente para caracterizar os encontros e desencontros naquele cuidado. O receio de cuidar, ser contaminado e morrer aparece de forma contundente e simultânea. O exagero de medidas autoprotetivas fez ancorar nos enfermeiros, até a atualidade, alguns nomes comparativos ao equipamento de proteção individual usado à época, o escafandro, aflorando enquanto visão da autoproteção. Subcategoria 2. Desenvolvimento do processo de cuidado e da compreensão da síndrome. Emergiram ideias para se trabalhar com a nova síndrome que surgia, abrangendo as práticas desempenhadas e a comunicação que se fazia necessária no desenvolvimento das funções laborativas do grupo social de enfermeiros. Parte dos sujeitos percebia a pessoa que vivia com o HIV, independente da forma de transmissão, como um ser humano que necessitava de cuidado, o que insere uma visão da AIDS relacionada não somente ao sentimento pessoal e familiar pós-diagnóstico, mas também às consequências para o cuidado em saúde pelos enfermeiros. Estes reconhecem que os conhecimentos adquiridos facilitam a prestação do cuidado e a inserção do profissional nesse universo. O depoimento da enfermeira expressa o medo do contágio. Esse relato traz um conceito elaborado de cuidado de enfermagem.
Este compreendeu inicialmente um enfrentamento difícil da nova patologia, trazendo clientes que iam a óbito em curto espaço de tempo após a internação hospitalar. Quando as pessoas se sentem impotentes e não sabem como agir, estando carentes de conhecimentos sem suporte emocional e científico, acabam se unindo, desenvolvendo estratégias de enfrentamento e sobrevivência coletivas. Gradativamente foram criadas habilidades, aquisição de conhecimentos e comunicação para o cuidado que era realizado em conjunto pela equipe. Categoria 2. Sentimentos dos enfermeiros e dos clientes descritos pelos participantes no processo de cuidar. Os enfermeiros depõem sobre seus próprios sentimentos e sobre os sentimentos que percebiam emergir dos clientes na convivência cotidiana. Subcategoria Sentimentos dos enfermeiros em relação às pessoas soropositivas para o HIV. Os enfermeiros foram gradativamente se empoderando das formas viáveis de criar e implementar o cuidado. Apesar de reconhecerem como estratégia reinventar o cuidado, os participantes entendem que para o sucesso dessa ação ser viável, é necessário que o cuidador esteja emocionalmente bem para poder desenvolver suas atividades laborativas específicas. Os sentimentos das pessoas soropositivas para o HIV, detectados pelos enfermeiros, envolvem a compaixão como um princípio de equidade entre os profissionais e os usuários do serviço de saúde. Constatou-se o sofrimento dos enfermeiros perante a debilidade física e o constrangimento dos clientes. Os enfermeiros fizeram associação entre as imagens de Cazuza e do cadeirante com debilidade, como se elas se completassem pela evidente semelhança física, chegando inclusive a ser cogitado que o cantor portava o sarcoma de Kaposi, evidente na imagem do cadeirante retratado e que, por esse motivo, utilizou deliberadamente camiseta de mangas compridas para esconder as feridas. Os relatos evidenciam a ideia biomédica da cura, marcando uma ferida de autoridade absoluta do sujeito. Ele se confronta com a limitação de uma patologia incurável, mas com possibilidades de conforto e de cuidado. A impotência diante do cuidado implementado foi verbalizado, trazendo a sensação de não trabalho, de nada adiantar, mas mesmo diante desse quadro de desesperança que a patologia revelou, havia a vontade de fazer, mesmo sem ter os recursos que na época se estabeleciam como necessários. Subcategoria Sentimentos dos clientes com o HIV detectados pelos enfermeiros no processo de morte e morrer. As dificuldades dos enfermeiros em lidarem com o sofrimento emocional e a certeza da morte que ocorreria com os clientes com HIV se fizeram presentes nos relatos, trazendo tristeza aos profissionais e aos clientes de forma indistinta. Esse depoimento informa que existe sofrimento para quem cuida e também para quem é cuidado em tempos de AIDS. Categoria 3. O processo de cuidado direto ao cliente no início da epidemia. Nesta categoria, as lembranças e pensamentos dos depoentes estão associados. A construção da memória social do grupo de enfermeiros se fez com o pensamento de Sá, que comporta motivação, afeto e sentimento. Trabalhar com os clientes soropositivos para o HIV tem peculiaridades. A força de trabalho da enfermagem nas 24 horas representa o perfil social laboral que ilustra a forma de ação da categoria e sua baixa valorização. A exaustão é a palavra para definir o cuidado prestado com o sujo e com a degradação, tornando-os limpos, o que, naturalmente, gera cansaço e estafa. O planejamento para a prestação de assistência, levando em consideração a condição lábil dos clientes, não poderia ser amplo e distendido. O trabalho como punição na unidade de doenças infectoparasitárias está registrado na memória construtiva dos depoentes. As pessoas não se esquecem. A memória evocada é produzida pela interação e comunicação, estando associada aos fenômenos de construção da memória social. A ausência do esquecimento tende a provocar sentimentos e experiências desagradáveis. Ao procurar a qualificação acadêmica com o mestrado, essa enfermeira se surpreendeu e se sentiu castigada e punida quando recebeu, após o retorno às atividades laborativas, a ordem de gerenciar a unidade de doenças infectoparasitárias do hospital formada exclusivamente por clientes com AIDS. Foi evidenciado nos resultados encontrados que trabalhar com esses clientes, além de complexo, era cercado de uma zona de não ditos e de preconceito velado ou mesmo explícito. As falas concordam nos aspectos de ser árduo, trabalhoso, cansativo, desgastante e no fazer de forma repetida e contínua. As chamadas enfermarias de AIDS
tinham como características físicas e estruturais o atendimento em um único espaço confinado, se constituindo de um sítio de isolamento, com as implicações de tal configuração, independente da estrutura restante das instituições referência para o cuidado dos clientes com a síndrome. Havia um impacto psicológico dos enfermeiros com o cuidado prestado com a síndrome, desconhecida e fatal, sem saberem de fato como proceder, correndo o risco de se contaminarem. Nesse contexto de indefinições e desconhecimento, ao finalizar as atividades da vida laboral diária, caracterizada pelo apego aos clientes debilitados e carentes, os enfermeiros voltavam ao convívio familiar, tentando não demonstrar o desgaste sofrido, pois a vida familiar seguia seu fluxo natural. Para esse enfermeiro, à época muito jovem, de modo a dar conta de cuidar do outro adoecido pela AIDS, a solução foi correr para a terapia a fim de sobreviver psicologicamente. Categoria 4. Memórias da autoproteção profissional e da proteção ao cliente no contexto do HIV/AIDS. As informações científicas da patologia eram mínimas, de difícil acesso ou inexistentes, sendo transmitidas por meio de comunicação informal para os demais membros da equipe. As poucas informações faziam com que o medo, a preocupação, o receio, a confusão e outros elementos marcassem de forma negativa a necessidade imediata de se fazer as práticas de assistência com destaque ao cuidado em prol da autoproteção. Os enfermeiros foram dando conta e o fazem até a atualidade com o poder que possuem, e sequer sabemos se têm conhecimento disso. O estudo se propôs a dar voz a esses sujeitos e a seus fazeres pioneiros em enfermagem na relação difícil e sensível com as pessoas que viveram e vivem com o HIV. A imagem apresentada evoca memórias coletivas das dificuldades enfrentadas com o sangue à época, o medo do contágio, o preconceito, a incredulidade social, a contaminação pela necessária transfusão e a preocupação de como, por meio de um procedimento simples como a transfusão, os clientes adquiriam uma nova e mortal patologia. Quando o enfermeiro fala "era a cura que poderia matar", ele revela sua surpresa e indignação. A transfusão sanguínea é um procedimento usado para salvar vidas e não abrir portas para a morte. Os clientes que haviam sido contaminados por hemotransfusão, assim como mulheres monogâmicas e crianças infectadas, passaram a ser vistos como vítimas, mantendo a representação de culpado para os demais grupos. A possibilidade de contaminação era senso comum na sociedade, que foi tomada de surpresa e temeu a nova entidade mórbida a invadir os espaços privados e íntimos das pessoas e a trazer mudanças abruptas na maneira de viver dos sujeitos. Na temática sobre os equipamentos de proteção individuais, grande parte das falas se referia ao seu uso, mencionando a luva de procedimento como o principal equipamento utilizado para a redução da exposição ao vírus via contato com sangue e fluidos corpóreos. Os achados encontrados remetem à importância da capacitação relacionada às medidas de biossegurança e riscos, como a luva sendo citada a apontar para o uso com excesso ou não dos equipamentos de proteção individuais em prol da proteção profissional. Suas mudanças à época, provavelmente em virtude do advento da AIDS, geraram a troca de seringas de vidro para seringas descartáveis e a adoção das luvas de procedimentos para assistência de forma ampla. Infere-se que a chegada da AIDS resultou em uma transformação, originando avanços no que se refere à potencialização do cuidado com a biossegurança. Categoria 5. Os contextos do cuidado: ambiente, materiais e recursos humanos. Estão contidos os elementos que serviram de apoio físico, ambiente e materiais, e técnico, recursos humanos, para a assistência de enfermagem prestada aos acometidos pelo HIV que chegaram debilitados e precisando de internação nos hospitais de referência. Necessário se fez, para sua construção, o resgate da memória social do grupo estudado. O medo surge com a visualização da fotoreportagem sendo comparada pelo depoente a um acidente nuclear emblemático. Acreditamos que a AIDS é mais devastadora que o acidente difundido pela mídia, com consequências graves atingindo proporções mundiais. É fato incontestável a importância que teve a substância hipoclorito de sódio no processo de extermínio do vírus. Pouco se conhecia sobre o HIV/AIDS e o processo de contaminação e descontaminação. As experiências oscilavam entre erros e acertos, com consumo exagerado dessa substância e perda de material permanente, gerando alto custo pela falta de conhecimento científico sobre como combater esse agente etiológico.
As dificuldades financeiras enfrentadas pelos hospitais foram registradas. O médico retratado Carlos Alberto de Sá frequentemente fazia críticas em público. A grande preocupação dos enfermeiros era com material para o cuidado que não podia esperar por verbas a vir. Lidar com essa situação, exercitando o conhecimento científico de forma criativa e responsável, eram para eles desvalorização e humilhação em sua prática profissional. A enfermaria de AIDS é relembrada como espaço hospitalar de referência, como endereço estabelecido dentro dos ambientes institucionais. Utilizando as memórias comuns, os depoentes recordam a existência de exclusividade da ambiência para a AIDS e da solidão no espaço que existia nos hospitais para as pessoas adoecidas, evidenciada na memória social dos participantes. Categoria 6. Memória social dos enfermeiros sobre os clientes acometidos pelo HIV. Os enfermeiros afirmaram que a alta dependência do sujeito acometido pelo HIV/AIDS necessitava de constantes internações e que a contaminação não se restringia a pessoas desconhecidas, atingindo também pessoas públicas, sendo uma patologia presente no cotidiano, palpável e dentro do ciclo de relacionamento de qualquer grupo social e clientes, famosos ou não. Os enfermeiros se referiram à socialização da contaminação do Cazuza como coragem, reconhecimento social, mídia e cara da AIDS. Sua imagem marcou a AIDS no Rio de Janeiro e no Brasil de forma permanente, em virtude de suas condições físicas e de sua autodeclaração de homossexualidade. Anos após a sua morte, a sociedade o reconhece como símbolo da síndrome. A notícia de que a homossexualidade era sinônimo de aidético trouxe discursos homofóbicos, ocasionando na memória social o medo coletivo da peste gay. Salientamos que atualmente o termo aidético não é mais utilizado por ser considerado pejorativo. Uma sucessão de informações aflorou nos relatos descritos, abrangendo desde a forma de a depoente ajudar casais homossexuais a se verem, até o cuidado implementado em travestis, trazendo a dualidade de figuras masculinas em corpos femininos. Categoria 7. Relacionamento interpessoal. Os profissionais de saúde tinham medo de que outros clientes, amigos ou parentes soubessem que eles trabalhavam com soropositivos para o HIV. Por conta de suas atividades e ética, eram impedidos de discriminar quem quer que fosse. Precisavam resolver suas dificuldades em trabalhar com subgrupos específicos, homossexuais, toxicômanos, prostitutas, entre outros, sem se ater a preconceitos contra seus estilos de vida. Estava presente a imprevisibilidade com relação ao prognóstico, com a finitude sendo considerada certa. A proximidade entre enfermeiros e clientes soropositivos para o HIV trazia envolvimento emocional. No discurso, temos o objeto de representação AIDS vindo para a enfermeira e trazendo a necessidade de conhecimento para atuar. O tipo de cuidado descrito continua presente na memória social dos enfermeiros da AIDS, pois enfermeiros são pessoas comuns e pessoas que cuidam de outras pessoas por escolha profissional. A relação humana do fazer em enfermagem e a preocupação em tranquilizar os clientes no ambiente hostil da internação hospitalar foi elencada. Mesmo tendo que pensar na possibilidade de insucesso, seguiam apoiando os clientes e injetando-lhes ânimo. A positividade e esperança transmitida, acrescida do bom humor cotidiano, devem ser qualidades dos enfermeiros em seu processo laboral. Vale salientar a propaganda contraditória criada e divulgada pelo Ministério da Saúde em meio televisivo. AIDS mata. Emerge da memória coletiva dos enfermeiros e também da sociedade que as assistiu no recorte temporal da década de 1980. A propaganda na comunicação imagética procura fortalecer uma representação específica dos objetos abordados, assim como consolidar a identidade de grupo e a mobilização direcionada ao comportamento. Sendo a AIDS objeto de representação, a propaganda equivocada mobilizou a sociedade brasileira negativamente em relação às pessoas que viviam com HIV, trazendo para o novo contexto da síndrome e das vítimas um comportamento de medo, preconceito e hostilidade. A impossibilidade de divisões de tarefas da enfermagem no cuidado integral impedia a exclusão da categoria no cuidar, fomentava a inclusão de mais atividades não pertinentes ao fazer, a exemplo da nutrição hospitalar.
O elevador das instituições de referência tornou-se objeto físico de representação da exclusão. O processo de segregação sofrida deixou marcas na memória social, levando a cultura do silêncio a enfermeiros, clientes e seus familiares, intencionando evitar discriminação. Particularmente quanto aos enfermeiros, representava uma fuga da verbalização sobre seu tipo de prática assistencial. O ato de cuidar. Desafios e enfrentamento na difusão da memória social dos enfermeiros. Na figura, temos como pano de fundo o ambiente de cuidado de enfermagem no período de tempo adotado no estudo. Entidade não familiar, a AIDS levava o cuidado de enfermagem a ser feito dentro do terreno do incógnito e no descontrole da síndrome. Aquele momento foi o marco da construção da identidade do grupo social de enfermeiros lotados nas unidades hospitalares que receberam os primeiros clientes acometidos pela desconhecida síndrome, fatal em seus primórdios. Na prática, como dito antes, a morte chegava em curto espaço de tempo, resultando em cuidado de enfermagem envolto em medo, preocupação, revolta, ressaltando-se que diversos predicados e adjetivos cabiam a essa situação, inusitada para os enfermeiros. Gradativamente, a AIDS constituiu-se em objeto representacional familiar, conhecido sociocognitivamente. Esse processo de construção representacional da síndrome influenciou a transformação do cuidado de enfermagem, surgindo como desafio desconhecido para um cuidado conhecido e com considerável grau de controle. Esses dois processos deram-se de forma conjunta com um terceiro, que foi o de consolidação da identidade do grupo. O cuidado de enfermagem envolveu um encontro humano carregado de enfrentamento, preconceitos e estigmas que atravessavam o cuidado. Trouxe para os enfermeiros o combate ao medo e a reação frente ao desconhecimento, de modo que o atendimento que carecia ser feito fosse potencializado da melhor forma dentro daquelas condições. O desenvolvimento das questões relacionadas à biossegurança apresentou avanço positivo em escala mundial. Para chegar ao melhor no cuidado da saúde dos acometidos pela AIDS, os enfermeiros atravessaram um labirinto desconhecido com a arte própria da enfermagem que foi lançada em um espaço escuro pelo HIV/AIDS, reproduzindo discursos e práticas, redimensionando seus medos, preconceitos e preocupações. Pela memória social e representações, foram ultrapassadas as fragilidades iniciais, sendo a AIDS e o cuidado de enfermagem integrados ao mundo simbólico, cognitivo, mental, social e físico, tornando concreto e familiar aquilo que antes parecia abstrato e distante. Observou-se no âmbito das diferentes tipologias de memória social dos sujeitos, já nos primeiros anos, a construção da identidade de um grupo social de enfermeiros da AIDS. Constatou-se que alguns desses profissionais tiveram seu perfil de tal forma marcado que passaram a ser conhecidos como Fulano da AIDS, incorporado aos seus nomes um sobrenome famoso, conquistando uma nova identidade. Considerações finais. Por meio da metodologia empregada, foram desvelados os significados, as imagens e as atitudes presentes na memória social de enfermeiros sobre o cuidado prestado a clientes hospitalizados com o HIV. A AIDS, a biossegurança e o cuidado de enfermagem foram objetos representacionais presentes no contexto das instâncias da memória social do cuidado. O processo de morte e morrer aflorou de forma transversal, permanecendo integrado a elementos negativos com o núcleo imagético que era a progressiva degeneração física dos clientes e a constante possibilidade de contágio dos profissionais no exercício laboral, além da ancoragem nas informações e imagens que circulavam na sociedade, oriundas das mídias, instituições e ou organizações, a exemplo de jornais, televisão, organizações não governamentais, instituições científicas e religiosas. O enfrentamento inicial da epidemia era assustador, com evolução rápida, levando as pessoas aos serviços de saúde em situações graves e finais. Devido à inexistência terapêutica ativa contra o HIV, combatiam-se as patologias oportunistas e não a AIDS. As 7 categorias de análise do estudo englobaram o desconhecimento da patologia, a confusão, o medo, a preocupação, a proteção da família, a proteção do cliente, a autoproteção profissional, a cumplicidade entre cuidadores e cuidados, o desenvolvimento do processo de cuidar e da compreensão da síndrome,
a possibilidade de contaminação, os equipamentos de proteção individual, os materiais utilizados, a ambiência, os recursos humanos, o processo de capacitação para o cuidado, o acolhimento, o processo de morte e morrer, o papel da enfermagem e a exclusão e inclusão social e institucional oriundas da convivência e do relacionamento com os clientes. A representação que emergiu nos depoimentos, mesmo com o melhor prognóstico atual dos clientes com o HIV, ainda carrega resquícios que remetem ao tempo laboral vivido. Alguns aspectos que acompanharam a epidemia inicialmente estão presentes na memória social dos participantes até hoje, principalmente no que diz respeito à manutenção de atitudes discriminatórias. É a sombra do passado no presente. O estudo deu voz e legitimidade aos enfermeiros e ao seu trabalho pioneiro na enfermagem, envolvendo a relação difícil e sensível com as pessoas que viveram com o HIV/AIDS. Os enfermeiros do Rio de Janeiro, superando suas próprias diferenças, desenvolveram uma forma de comunicação com parceria e solidariedade entre seus pares e com a equipe de enfermagem e multiprofissional que cercava a clientela em questão. Realizaram de forma consensual o trabalho técnico, humano e relacional do cuidado de enfermagem, construindo uma identidade social de grupo, sendo identificados como enfermeiros da AIDS. A proposição teórica da memória social como um conceito guarda-chuva do professor Dr. Celso Pereira de Sá mostrou-se teoricamente pertinente para a compreensão da dinâmica do processo de cuidado de enfermagem. Representa uma memória formada a partir de um entrelaçamento de suas diferentes instâncias. Os objetivos inicialmente propostos foram atingidos, assim como a hipótese analítica. Apesar dos obstáculos encontrados, os depoimentos filmados nos trouxeram a certeza de que foi ímpar para os enfermeiros a convivência com os cidadãos com AIDS, fortemente discriminados à época. Os acontecimentos descritos servem como marca positiva para a enfermagem, com a AIDS marcando o século XX, estando presente no XXI, a balizar o cumprimento do papel dos enfermeiros, sinalizando o poder simbólico que eles talvez nem saibam que detêm. Importante o reconhecimento pelo valor profissional desse grupo social de enfermeiros que enfrentou com dignidade, respeito e sacrifício a patologia que surgiu no recorte temporal analisado. Temos a convicção de que a memória social dos participantes trouxe dados que confirmam o passado do cuidado de enfermagem realizado, nos possibilitando socializar a história que viveram. A seguir, algumas das referências utilizadas no estudo.